Quem aqui já participou de alguma Light Talk? Vamos lá, poucas pessoas. Bom, como que funciona, né? A ideia da Lightning Talk é abrir um espaço para qualquer um que quiser falar qualquer coisa, falar em 5 minutos. Então, eu queria a ajuda de vocês, a gente vai colocar o timer aqui. Então, por exemplo, se a palestra for boa, aproveitem, porque dura 5 minutos. Se for ruim, tudo bem, é 5 minutos, né? Então, a gente sobrevive. Então, assim, se você está falando aqui, passar 5 minutos, não é pessoal, todo mundo aqui vai me ajudar, a gente vai aplaudir, a gente vai cortar o som, entra o próximo. Entendeu? Então, assim, essa é a regra, tá? Então, eu queria chamar já aqui algumas pessoas, quem se inscreveu, né, já para ir vindo aqui na frente. Isso. Então, quem está inscrito, vamos começar aqui com Daniela, depois é Sheime, Jairo, Peri, Marco Singer, Carlos do Hotel Urbano, Luiz, Lucas dos Santos e Arnaldo, já para estar aqui na frente, para ir saindo um, já entrar o outro, tá? Então, pode ser isso. Então, eu queria pedir ajuda da galera, quando eu falar começou, já bota o counter aqui contando 5 minutos, tá? Então, tá tudo certo? Respira fundo. Bom, pode contar aí. Isso aí oxigeniza. Vai. Show. Bom, gente, vocês lembram de mim? Oi, faz pouco tempo. Como eu comentei na minha talk, eu não sou uma pessoa muito organizada, eu esqueci de dar um recado importante. Então, o pessoal da organização me deu um slot na Lightning Talk, mas, assim, quem estiver procurando oportunidade para iniciar, fazer talks, falar sobre Go, o Call for Papers do TDC Porto Alegre está aberto, tá? Aliás, ele já era para ter fechado ontem, mas deram uma extensão até segunda-feira. E eu, junto com o Peri, que está aqui, somos coordenadores da trilha. Então, até é uma boa oportunidade no Happy Hour, se quiserem conversar com a gente, ter uma ideia de submissão e quer validar antes de mandar, sei lá, quer opinião. Então, assim, aproveita que a gente está aqui e tem esse espaço até segunda-feira para estar submetendo. É uma boa oportunidade aí para exercitar essa, não sei, falar em público, né? O desapego. Isso aí. Tá certo, gente, era só isso. Era bem lightning mesmo. Valeu. Aê! Obrigado. Pessoal. Olá, boa tarde. Eu sou a Sheime. Vocês me conhecem porque eu sou bastante sortuda em sorteios. Brincadeira. Eu sou uma iniciante em Go. Minha jornada começou em 2007, quando eu comecei a aprender C++. Isso porque eu cursei 2 engenharias. Engenharia agrícola na Unicamp, e depois eu fui para o Rio Grande do Sul cursar engenharia cartográfica. Sim, eu me mantive dentro do pessoal da programação. Há 1 ano só eu conheci Go, então sim, eu sou uma iniciante em Go. E o que me atraiu em Go? Primeiramente, eu não vou mentir para vocês, foi essa coisinha fofa aqui, o Gopher. Eu falei, nossa, que coisa bonitinha. Vi isso daí num grupo do Reddit e eu fui ver o que era. E eu descobri que era uma linguagem de programação que tinha um pezinho lá no C++, para minha surpresa. Foi muito bom. Então, resumindo, eu cheguei até aqui, já contei para vocês. O que eu não contei é que no ano de 2018, agora em julho, a comunidade de Gophers fez 1,5 milhões de pessoas que programam. Isso é muita gente. E metade dessa população, metade desses programadores, incluindo eu, viemos nesse último ano, ou seja, 750 milhões, ou 750 mil só nesse último ano. Esse é o tamanho da importância que nós temos, esses iniciantes em Go. Ou seja, a gente está formando metade da população. E como continuar ajudando, nos ajudando, porque eu também me coloco nesse meio, a continuar na comunidade, já que a comunidade, acho que assim como muitos do que estão aqui, foi uma das primeiras coisas, né, que tipo atraiu assim. Né? E eu elenquei algumas coisas aqui, e claro, não são só essas, mas algumas coisas das que eu vivi e das que eu vejo por aí. Façam perguntas, é a primeira coisa, pois não existe pergunta besta, não existe pergunta que seja burra. Toda pergunta é válida. Quem puder, responda com o que sabe. Para quem tem empresa ou é recrutador, dê oportunidades para os iniciantes. Porque, assim como eu, que não tenho muita experiência em Go, só 1 ano, mas a gente tem outras bagagens. E mais,
A gente pensa fora da caixa, porque a gente não sabe que a caixa está lá ainda. Outra coisa, sejamos gentis uns com os outros. Isso em todo lugar, principalmente nas empresas. Tenhamos respeito uns com os outros. Lembrar que todo mundo já foi novo em alguma coisa, e ser novo é bem difícil. Você olha para aquele sênior e vê o quanto de estrelas no GitHub ele tem, e você fala, meu Deus, eu estou tentando entender a linguagem ainda. Isso é bem difícil. Doe seu tempo para ensinar o pouco que você sabe, ou muito que você sabe, para alguém que está disposto a aprender. Doe, se você tem dinheiro, para scholarships, principalmente scholarships que levam minorias como mulheres, que é o caso da Women Who Go, que leva mulheres para GopherCon fora do Brasil. Doe seu tempo dentro de um meetup, fazendo uma palestra, ou então num grupo online. E mais, tenha um papel ativo na sua empresa para que tenha mais diversidade. Diversidade de tempo de carreira, diversidade de gênero, diversidade de etnia. E é isso. Assim. Eu sou uma iniciante Go, não sei quantos tem aqui, mas eu sei que nós somos metade da população hoje que coda em Go. Então, por favor, sejam gentis com a gente. É isso. Foi. Boa noite, eu sou o Jairo e eu venho aqui compartilhar algo que aconteceu comigo há exatamente 1 ano. Desculpa, gente, é a primeira vez que eu falo a respeito disso desde do acontecido, então talvez minha linha de raciocínio não seja muito clara. Amanhã completa 1 ano que eu tive uma perda na minha família e isso acarretou em um monte de coisas. Eu tive problema com perda de peso, alcoolismo, pânico, pensamentos suicidas, tive problema com o meu trabalho, problemas financeiros, meu casamento, tudo praticamente foi destruído há 1 ano atrás. E por que eu estou falando isso? Porque eu demorei muito para conseguir botar minha vida nos eixos, porque eu não deixava ninguém se aproximar. Eu não sentia que ninguém podia ser empático com a minha causa. Ninguém podia sentir chegar perto do que eu estava passando. Então, eu não confiava em ninguém. Eu não deixava ninguém se aproximar. Eu vim na edição do evento ano passado, eu não participei do evento. Minha saúde estava debilitada, eu me intoxiquei com camarão e eu me fechei no quarto de hotel durante o evento inteiro. Por que eu estou aqui e estou falando isso? Empatia. Desde que eu comecei com a comunidade, eu percebi que aqui você pode contar a sua verdade, você pode mostrar quem você realmente é e que você pode confiar nas pessoas que estão ao seu lado. Mas como uma comunidade centrada em tecnologia, eu acho que nós somos humanos. O que nos junta aqui é Go, ok? Mas isso não quer dizer que é a única coisa que a gente pode compartilhar. Não é a única coisa que a gente pode conversar num bar, tomando cerveja. E eu acho que se ano passado eu tivesse tido a confiança nessa comunidade, de ter contado a minha história, eu acho que eu teria conseguido receber ajuda antes. Teria me recuperado antes. Não teria passado tanto tempo em dor e sofrimento. A pessoa que me ajudou, ela chegou através de mim por um grupo de interesses comuns. Uma coisa que eu nunca pensei que dali poderia sair alguém que fosse empático com a minha causa. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente confie nessa comunidade, confie nesse grupo de pessoas, que aqui ninguém tem a vida perfeita, aqui todo mundo já teve algum problema muito sério na vida, e a gente está aqui, né? Acho que a gente superou. Então, que a gente pode se apoiar. Hoje eu estou confiando na comunidade de entregar minha mensagem e de mostrar que eu posso ser empático ao problema de vocês. Eu tive problemas muito graves e eu sei como dói. E eu acho que eu deveria ter falado isso antes para vocês e talvez recebido ajuda ou até ajudado outras pessoas. Isso, gente. Obrigado.
Peri. 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 É que a bateria do meu computador dura menos que uma Lightning Talk, então é incrível isso. E aí, gente, tudo bem com vocês? Está tudo ótimo, né? Vamos ver se liga antes de uma Light Talk. Por favor, só não... essa é uma palestra que eu faço em 30 minutos, então eu encurtei o máximo possível para acabar em 5. Então, ontem eu fiz para mim mesmo essa palestra, então ela durou 4 minutos e meio, mais ou menos. Eu falo rápido, então desculpa se sair enrolado aqui. Está todo mundo vendo, então pode rolar o tempo. Desculpa, gente, a demora. Eu vou falar sobre Docker Multistage Build. Meu nome é Peri, eu sou Site Reliability Engineer na Nuveo. SRE, Site Reliability Engineer, nada mais é um nome bonito para um sysadmin que coda mal, diga-se de passagem. Mas vocês me perguntam, vou falar de Docker, né? Então vou falar do Multistage Build, que isso pode ajudar nos nossos projetos em Go, né? O Multistage Build nada mais é que você pegar uma imagem, você criar a sua imagem Docker. Quando a gente cria, tem todas as dependências, tem tudo aquela parafernália por trás e fica uma imagem gigante. E o Multistage Build vem para otimizar a imagem Docker. Então, ou seja, o desenho explica muito bem ali. Você tem um primeiro estágio, onde você tem um container gigante, e um segundo estágio, onde você só vai entregar o binário para o container. Então, está todo mundo conseguindo ler aqui? Tá, então tá. Esse foi o cenário quando eu cheguei na Nuveo. Então, a gente tinha imagens bem pesadas, que ocupavam espaço em servidor, ocupavam espaço na máquina de desenvolvimento. Então, isso era um problema. E aí resolvi aplicar o Multistage Build. Esse é o nosso Dockerfile sem Multistage Build, uma imagem base nossa, fazia gerava o binário, compilava o binário estático e executava. Aí resolvi aplicar o Multistage Build. Ou seja, o que mudou? Tem uma primeira etapa ali que é o as-builder, ele compila e depois na segunda etapa, usando o Scratch, ele gera o binário. Então, com isso, as nossas imagens foram para esse comparativo. Por exemplo, isso ajuda bastante. Porém, como nada na vida é perfeito, o Scratch é uma imagem Linux que não tem nada. E nós tínhamos uma biblioteca que tinha uma chamada libc, uma chamada syscall, que necessita de libc, e infelizmente não dava para usar Scratch. Então a gente foi usar Alpine. Alpine é uma imagem Linux que é uma imagem que tem 5 megas, se eu não me engano, também é bem pequeno. Ou seja, Dockerfile eu só troquei o Scratch por Alpine 3.7 e gerou isso de containers. Não foi tão minimalista quanto o Scratch, porém, se vocês verem, o ganho foi também gigante. Então, tem imagens de 1 GB que foram para 24 MB. Então, isso economizou espaço em servidor, economizou espaço na máquina do desenvolvedor mesmo. O pool das imagens ficaram muito mais rápidos. Então, é isso que eu deixo essa dica para vocês. Vocês estão desenvolvendo, usando Docker, seja em produção, seja em desenvolvimento. Façam isso ali que vocês vão ter uma imagem muito menor e evita ficar ocupando espaço desnecessário na máquina. Enfim, eu consegui fazer isso em 4 minutos. E é isso, gente. Obrigado. Tá. Obrigado, melhorou. Oh, foi mal. Então tá bom. Prazer, meu nome é Marco, já começou, já estou perdendo tempo, depois a gente conversa. Eu trabalho nessa empresa, 87 Labs, sou sócio dessa empresa também, e a gente... vou mostrar mais ou menos o que a gente tentou fazer com o OCR e Go, que é basicamente o que a gente tinha lá. A gente recebeu uma demanda de um cliente que a gente precisava... Ele queria extrair dados de notas fiscais de São Paulo. Né? Então, basicamente, a ferramenta que é usada para extrair textos de imagens é OCR, que a menina falou aqui, que eu esqueci o nome dela também, uma das coisas. Então, é basicamente um algoritmo que reconhece texto dentro de imagens, e você pega essa informação e printa como um TXT normal. Tem uma biblioteca que chama Tesseract, não é esse Tesseract, é esse Tesseract, Tesseract OCR, que é feita em C++,
E eu não manjo nada de C++, mas testei bastante essa biblioteca, achei ela bem legal. E procurando sobre ela com Go, alguma coisa com Go, eu achei a GoSeract, que é basicamente um wrapper em cima dele. Então você precisa instalar o Tesseract, mas você escreve o seu código Go usando ela. Então, basicamente, um código com essa lib, você pega a sua imagem, o path da sua imagem, dá um client.txt e ele printa o texto dela. Simples, fácil. Então, depois desse primeiro POC, a gente pensou em fazer o Thanos, que seria Tesseract e tal, uma API e tal, nome ridículo, mas a gente não tem muita criatividade e acabou ficando 87 OCR, que é o nome da empresa. Primeiro teste. Então, beleza. Dada aquela nota fiscal que a gente tinha, em vez de a gente extrair o texto e printar o texto, que não tem contexto nenhum, a gente ia perder a informação dele, a gente usou a Standard Library para desenhar em cima dos itens que a gente achou dentro desse documento. Então, a gente desenhou uma caixinha em cima desse PDF, em vez de extrair. Então, essa foi o nosso V0, ou V-1, que ainda a gente nem saiu V0. Então, a gente aprendeu bastante sobre o posicionamento, como é que ele entendia os textos, como é que ele pegava aquela informação. E aí a gente jogou esse binário fora, vamos dizer assim, e tentou construir uma API em cima disso, que a gente aprendeu. Então, o que a gente fez? Também tiramos o Tesseract, e a gente vai conversar depois por que a gente tirou o Tesseract, mas a gente testou esse cara, que é o Google Cloud Vision, que é basicamente ter um monte de coisa relacionada a Machine Learning lá, inclusive OCR. Então, dado aquele documento que a gente pegou, anotou ele bonitinho, a gente transformou esses posicionamentos num JSON de entrada, que eu digo basicamente qual é o nome do meu label, então, número da nota, e ele está mais ou menos nessa posição, nesse X, nessa altura, tal. A gente desenhou um retângulo em cima dele. Fez isso com razão social e tudo mais. A API a gente chamou de detect, você basicamente passa esse payload para dentro dela, e ela funcionou desse jeito aqui. Então, essa é a interface da API, né? Por baixo dos panos, ela tem basicamente uma função, que é essa aqui, Detect Document Text, que basicamente ela usa a API do Google Vision para passar o endereço da imagem para lá. Então, é só a interface de comunicação com a API do Google. E esse Hadouken aqui é o cara que faz... Dá dano para ver bem? É o cara que faz a mágica, entre aspas, né? Porque ele vai me trazer vários metadados, tipo, quais são as páginas que tem esse documento, quais são os parágrafos têm palavras têm símbolos e todo esse monte de coisa. Então, a gente colocou os nossos labels no meio dessa história. Então, onde está aquele meu triângulo, meu retângulo que eu desenhei na tela, ou no meu JSON, onde que ele está no documento, né? Então, basicamente, esse é o retorno da API, que é a mesma coisa que eu chamei, só que aí ele me traz naquela posição qual é o texto que ele conseguiu extrair e qual é o grau de confiança que ele tem que aquele texto é realmente aquilo, né? Porque a imagem pode estar ruim, enfim. Então, ele te dá mais ou menos um peso que vai de 0 a 1. Que a gente conseguiu fazer mais com isso também. Template. Isso aqui, como era um documento de nota fiscal de São Paulo, basicamente, todas as posições vão estar sempre no mesmo lugar, né? É um PDFzinho padronizado. Então, em vez de ficar recebendo toda vez esses caras, a gente criou um template que chama NF-SP, então você não precisa passar as posições. Quando você dá o call na API passando esse payload, ele te traz aquele template baseado naquelas coisas. Então, só a título de curiosidade, 3,75 segundos para chamar a API do Google aqui no hotel, que eu fiz o teste, 204 microsegundos para fazer o call. É nóis. Goals e tá aí. Valeu. Abraço. Luiz, já para estar vendo que ia falar, já está se arrumando aqui na frente. Pronto. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo. Sou do time de engenharia do URB. Vou falar rapidamente sobre o HUD, que é um CLI que a gente usa para facilitar o nosso desenvolvimento, que a gente basicamente tem containers, dockers para todas as aplicações. E a gente sabe que todo mundo que nasceu um tempinho atrás aí na internet, os monolitos e tal, e com o advento de microserviço, é maravilhoso para produção, só que para desenvolvimento é tenso, né? Subir um monte de serviços apartados, cada um falando com o outro, pode ser um real. Então, surgiu a necessidade desse cara, a gente teve a ideia,
E como a gente tem, hoje, muito mais do que isso de serviço, desenvolver, principalmente para a galera de front, era muito tenso desenvolver, levantar serviços dos nossos back-ends. E então surgiu o HUD, que facilita isso, que através de um manifesto a gente determina comandos de subida, de restart, de stop, e dependências também, que no caso são outras aplicações. Então, não necessariamente uma aplicação precisa ser um Docker, ele pode subir também um Redis ou qualquer coisa do tipo, desde que esteja um comando de start, stop. E isso daqui mais ou menos são as nossas nuvens nossa nuvem de serviços, tem muito mais coisa. E como a gente já usa Docker, então desenvolver localmente através de um Node, tem um rapaz ali que não gosta de ter nada, né? Roda tudo por Docker até Visual Studio. Então, desenvolver tem problemas de ter Node em desenvolvimento diferente do de produção e tal. A gente está começando a usar, migrar para o Google para Kubernetes, então, só que Kubernetes para desenvolver também localmente com o Minikube é complicado. E como a gente já usa o Docker, então facilitou bastante, foi meio que necessidade, né? Daí surgiu o HUD, que ajuda muito no desenvolvimento nosso internamente. E basicamente com ele, só para explicar um pouco, você tem o nome do container, por exemplo, sei lá, preço, home, sei lá, alguma coisa do tipo, e você acessa ele diretamente como home.hud, esse daqui é configurável, então você não precisa fazer bind de porta, editar env, editar host, fazer basicamente nada. Isso faz com que tenha uma rede interna no seu computador que você consegue basicamente falar entre serviços diretamente só com um domínio container.hud. Isso facilita absurdamente. E nosso roadmap, basicamente, na versão 1.0. Nossa. Na versão 1.0, a gente levantou com o Docker Compose, usando rede dedicada e tal, com variável de ambiente, só que o problema disso é que a gente tinha um repositório que concentrava tudo isso num grande Docker Compose. Então, dava merda sempre, porque, obviamente, a aplicação vai evoluindo e editavam variáveis de ambiente, editavam Deus e o mundo, e, obviamente, ninguém atualizava os Docker Compose, né? Isso gerava muito problema. Surgiu a 2.0, que é a atual, que a gente usa atualmente, né? Escrita em Node, que facilitou absurdamente com o advento do manifesto que a gente tem. E, basicamente, falando sobre isso, que a versão 3 que a gente está planejando, que vai iniciar o desenvolvimento em Go, usando inclusive o Go Releaser, que o rapaz estava aí, e futuramente abrir para open source para a galera, para facilitar todo mundo que provavelmente passa por algum parto parecido. E eu poderia até... tem tempo. Mais ou menos... se por acaso aqui, ó, tá fora... Se levanta uma aplicação aqui, tipo, dá um root start, tal aplicação. Levantou Deus e o mundo aí, modo debug. E, basicamente, um OK ali, acessando o nome do container, basicamente, .hud. E é isso. Isso aqui, por exemplo, alguns comandos aqui são alguns dos manifestos que a gente tem de serviços internos e alguns dos comandos disponíveis dele para uso. E, basicamente, é isso. Obrigado. Gente, boa tarde, boa noite, não sei que horas são ainda. Hoje eu vou falar rapidinho sobre entrando na mente de um chatbot. Basicamente é como fazer um chatbot usando o Go, que apesar de parecer difícil, não é nada difícil, é bem simples. Eu peço desculpa porque são 5 minutos, vai ficar super superficial, mas se tiver alguma dúvida, proposta, qualquer coisa, vocês podem me procurar ali no corredor e tudo mais, e a gente troca uma ideia, beleza? Falando sobre mim rapidinho, eu tenho 24 anos, estudei engenharia de computação na UFES, hoje eu sou engenheiro de software no IQ/Red Ventures, e que é um dos produtos da gente lá na Red Ventures. Trabalho primariamente com Golang, mas também gosto de mexer com JavaScript e Ruby por fora. Então, beleza. O que é o Watson Assistant ou Watson Conversation, que é a API da IBM, né, para chatbots? Basicamente, é uma inteligência artificial que ela tenta
tirar toda a complexidade em cima de interface e simplificar toda a parte de diálogo do chatbot. Então, você não tem que ficar pensando em interações, árvores de decisões, etc. E prover também todo um analytics por trás para tipo, você conseguir monitorar as suas interações com o chatbot. A gente pode dividir o chatbot em 3 coisas. Basicamente, a gente tem as intenções, que é o assunto do input. Então, por exemplo, se eu digito, quero uma pizza, minha intenção seria tipo comprar pizza, alguma coisa desse jeito. A gente tem as entidades. Então, se eu falar, por exemplo, quero uma pizza de, sei lá, frango catupiry. Minha entidade poderia ser frango catupiry, poderia ser frango e catupiry, as duas. Ou aí eu posso fazer do jeito que eu preferir para a minha aplicação. E as variáveis de contexto são variáveis que são carregadas ao longo de todo o fluxo para eu conseguir monitorar meu fluxo, tomar decisões e tudo mais. Por que a gente fez isso? Porque, como a gente sempre usa tipo Go para as aplicações e tudo mais, e a gente queria fazer um chatbot que era esse. Então, aqui, por exemplo, cadê o mouse? Para cá. Eu digitaria, por exemplo, que meu nome é Luiz. Não precisa, acho que está de boa. Obrigado. E aí ele vai, por exemplo, começar toda uma conversa de interações, me propor opções e tudo mais. E aí, a partir disso, eu vou conseguir fazer o que minha aplicação realmente quer fazer. Não tem muito tempo para mostrar como realmente funciona, então tudo bem, vamos continuar. Então, como realmente isso foi feito? Essa é o dashboard do Watson. Esse aqui é o exemplo que a própria IBM coloca lá. Então, se vocês separarem aqui, ele tem ali à direita, if bot recognizes, Custom Care Store Location, ou seja, se a intenção do meu cara é saber a localidade da minha loja lá, por exemplo, então eu vou responder X. O que seria X? Ele dá essas 3 opções. Vale ressaltar, a hashtag ali seria para as intenções e o arroba seria para as entidades. Então ali eu quero ver se, por exemplo, se ele tem a intenção de saber onde fica a loja e a entidade ali, por exemplo, próximo do Empire State Building, ou então próximo Times Square e tudo mais, então ele vai responder coisas diferentes. E aí, com base nisso, eu consigo montar todo o meu fluxo. O Watson ele tem algumas APIs, mas não tem Go, então a gente precisou fazer na mão mesmo, mas é muito simples. A gente criou, basicamente, 2 structs. A struct do request, que teria o meu input, e as minhas variáveis de contexto, que eu tenho que carregar ao longo de toda a aplicação. E o meu response, que eu vou ter meu output, minhas variáveis de contexto, que eu tenho que, como eu carrego, eu tenho que pegar do request e ficar mandando a resposta sempre. Uma lista de intenções e uma lista de entidades. Aí, só para detalhar, meu input é um texto, que é o que o cara digitou. Meu output é um slice de strings, então tipo, eu posso ter várias respostas encadeadas. Minha intenção é uma string, qual que é a intenção do cara, e a confiança dela. E a entidade é a mesma coisa, é o valor da entidade, qual entidade que ela representa e o valor de confiança daquilo. Eu faço um post para essa URL bem pequenininha aqui, e aí eu passo meu Workspace ID e minha versão. E aí, por exemplo, o meu request lá que o meu front vai mandar vai ser, por exemplo, o meu input, que seria o texto, naquele primeiro caso que eu botei o Luiz, minha variável de contexto no começo vai estar vazia. E para isso, o Watson me retorna isso, que seria o output que eu programei. Então ele vai falar, agora não, para a gente conhecer. E uma penca de variáveis de contexto, que tipo, a única que importa para mim é o meu name, que eu vou usar para tomar as decisões. E aí, basicamente, o código Google vai ser um body, que eu vou fazer um Marshall nessa minha struct. Vou fazer um post para essa URL que eu passei. Então, aí eu seto autenticação básica com o URL, o username e password. E eu mando o meu request, o meu body, que está com Marshall. E aí, eu faço um decode da resposta do Watson e retorno para o meu front-end. E, basicamente, é isso. Se quiserem saber mais sobre a gente, tem os dados aí do IQ 360 no nosso site, no nosso Instagram. Está rolando um concurso lá para quem quiser participar, nas stories. E se alguém quiser falar comigo, esses são meus dados, aí é só me procurar. Valeu, gente. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou da empresa Code Rocker. Eu queria falar sobre esse produto que a gente desenvolveu, que é a vitrine social. Um pouco de contexto. A gente faz de tempos em tempos, a gente faz uma coisa que a gente chama de Code Rocker Jam, que é basicamente a gente vem no final de semana e a gente faz algum projeto. Normalmente tem a ver com inovação, troca de conhecimento e tal. Naquele final de semana a gente pensou, vamos fazer um projeto relacionado a ajudar alguma ou várias entidades sociais que existiam na nossa cidade. E a gente fez event storming e alguns outros processos, e a gente resolveu escolher o Go como uma ferramenta. E o que a gente desenvolveu?
Essa plataforma é basicamente uma vitrine social, o nome está ali, né? Ela funciona como um classificado de doações. As entidades, organizações sem finalidade, que atendem ao público, elas se cadastram no nosso site. Na verdade, a gente vai até elas, a gente pede para elas se cadastrarem no site e a gente passa, então, a mostrar, a gente categoriza as necessidades delas e elas passam a usar o nosso sistema. E aqui agora tem as solicitações que elas precisam. Por exemplo, a nossa associação lá de deficientes físicos de Joinville, a ADEG, ela precisa de leite integral. E qual que é a ideia? A maioria delas não tem nenhuma exposição, quase nenhuma exposição digital. Algumas não têm site, algumas não têm nem grupo do Facebook. Com essa plataforma, elas já conseguem ter já um alcance, uma visão um pouco maior. O projeto ele está no início, a gente tem uns 2 meses de que ele está em ação, a gente já tem por volta de acho que são 13 ou mais entidades que a gente já está dentro do sistema. A gente já ganhou um prêmio de inovação lá em Joinville e a gente participou de algumas outras ações lá em Joinville. Ele é um projeto que a gente entendeu ele como que deveria ser um projeto... Não é isso que eu quero. Que ele deveria ser um projeto open source. A gente mantém ele no GitHub, o nosso GitHub é esse aqui. Depois vai ter um QR Code com o link, eu espero que dê tempo dele ficar o suficiente na tela. O projeto todo ele é... Vou deixar já o QR Code, que eu acho que é melhor confiável, para quem quiser olhar. Esse QR Code ele tem um link para o site no GitHub, e depois no GitHub tem o link para o site de verdade. Qual que é a ideia que a gente teve para subir aqui em cima? Ele é um projeto escrito em Go e React. React, beleza, talvez escape um pouco da galera aqui, por mais que tenha uma galera que já entenda pelas talks, mas o Go é o que a gente está usando para o back-end. É um Go bem simples, ele está usando basicamente só a biblioteca padrão mesmo, junto com MOOCs para contexto nas URLs. E vai acontecer, como ele é um projeto open source, agora que vai ter o Hackathon, o Hacktoberfest agora mês que vem, pelo que eu vi, acho que já vi alguma notícia de que vai ter mesmo. Então seria, para quem quiser, a gente gostaria do apoio. Já tem algumas issues lá, a gente vai provavelmente aceitar contribuições, obviamente a gente vai revisar, né, o esperado. Mas quem quiser contribuir, está ali o link para acessar depois, dar uma olhada nas issues e tentar ajudar a gente. Se não tiver tão afim de programar, tem o link para o site depois. Tem algumas oportunidades para você ajudar as nossas instituições e, por consequência, conseguir depois passar um pouco de ajuda para as pessoas com necessidade ou para as entidades com necessidade. Eu achei que ia ter um espaço para perguntas, então, na verdade, depois a gente vai estar ali bebendo, então pode vir conversar com a gente, né? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida sobre o assunto. É basicamente isso. Para quem quiser, é isso. E é isso. Bom, meu nome é Arnaldo, eu sou diretor de tecnologia do mercado Bitcoin. Minha ideia aqui é em falar sobre como você pode desenvolver, ou seja, trabalhar de uma forma mais eficiente. Isso não tem uma resposta tão correta para isso, né? Então, eu estou listando algumas coisinhas aqui. Acho que a primeira coisa... Vou fazer uma pergunta. Quem aqui sabe o que é segurança psicológica? Sem ter uma ideia, mas quem sabe o que é segurança psicológica, levanta a mão, por favor. Ninguém sabe. Legal. Então, pesquisem sobre isso. O Google fez uma pesquisa para responder a seguinte pergunta. O que compõe um time de alto desempenho, de alta performance? E o que disparou de longe, eles rodaram essa pesquisa durante, acho que, 2 anos. E a primeira conclusão que eles tiraram foi ter segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. E eles documentaram isso, criaram até uma pesquisa assim, para você rodar na sua própria empresa, para você rodar um pool mesmo, para que os seus times respondam essas perguntas, para o output dessa pesquisa ser, seu time tem, seus funcionários têm ou não segurança psicológica. Então, depois que vocês lerem sobre isso, vocês podem ver se no seu trabalho você tem segurança psicológica ou não. Se você não tiver, peça demissão. Vá trabalhar em outro lugar. É sério isso. O segundo ponto é, aprenda com o seu líder. Se você não está aprendendo com o seu líder, faça essa pergunta, pense sobre isso. Se você não aprende com o seu líder, se você não está aprendendo com o seu líder, peça demissão.
Outro ponto é, veja propósito no seu trabalho. Se você não vê propósito no seu trabalho, peça demissão. Outro ponto é, um negócio que é bem importante. Ansiedade não escreve código, escreve bugs. Então, se você está trabalhando muito ansioso, com uma ansiedade alta, não peça demissão. Errou. É sério, se você está muito ansioso e isso for contínuo, você tem que parar, porque senão você vai ou para um burnout, você vai ser mal avaliado, você vai escrever um monte de bug, escrever um monte de merda, isso vai dar merda. E você vai se ferrar com relação a isso. Geralmente não dá certo. Ansiedade não escreve funcionalidade, escreve bugs. Não ocupe 100% do seu tempo com execução. Nunca. Isso não é assim. Você tem que entregar alguma coisa rápido. E aquela sensação de, putz, preciso de mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Você tem que usar seu tempo da forma correta. E usar 100% do tempo para execução não traz mais eficiência. Você tem que usar, sei lá, no máximo 80% do tempo para execução. 20% do tempo para você reavaliar como você escreveu aquilo para que você seja melhor na próxima amanhã. Sempre. Troca ideia com outras empresas e compartilha ideias. Se a sua empresa, seu líder, seus pares acharem que isso aí é errado, porque você está entregando o ouro, isso é bem errado, isso é ingênuo. Porque se a ideia da sua empresa vale tão pouco assim, se você entregar a ideia e ela for facilmente reproduzível, é porque a sua ideia não vale nada. Converse sobre falhas, continuamente. Isso é importante. Acho que isso foi meio recorrente aqui ontem e hoje, né? Isso tem que ser recorrente sempre, todos os dias, o tempo inteiro. Sobre termos de variáveis, etc. Essas coisas são importantes pra caramba, porque carregam contexto. Então, o contexto é extremamente importante. Aí, sobre coisas técnicas, né? Não vai dar muito tempo de falar muita coisa. Mas acho que log é extremamente importante. Se vocês acharem mensagens de log que não significam nada, reescrevam. Log, deploy, estratégias de deploy, checklists de deploy, de rollback. Isso aí não é só importante para DevOps, SRE, infraestrutura. É do desenvolvedor também. O desenvolvedor tem que entender isso aí e tem que participar. E acho que é isso. Não vou tentar falar muito mais coisa, porque não vai caber. Se vocês quiserem falar alguma coisa mais sobre isso comigo, me procurem. Obrigado.